Recentemente, eu tenho trabalhado em alguns episódios sobre a importância da residência médica. A bem da real é que expandir as residências médicas e espalhá-las pelo Brasil, aumentando o número de vagas, é uma das soluções que eu vejo para amenizar e começar a resolver de verdade o problema da crise de saúde no Brasil. Eu já falei e eu vou repetir. Se saúde é um direito de todos e dever do Estado, como diz a nossa Constituição, garantir a formação de especialistas médicos e especialistas multiprofissionais, como fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros e por aí vai, devia ser também parte de uma política de saúde pública. O país, o Estado, deveria ter uma meta clara de quantos médicos residentes tem que formar por ano e uma estratégia de onde alocar e distribuir esses residentes, garantindo vagas e garantindo a formação. Até porque faltam especialistas e ter esses especialistas significa também ter maior potencial de entregar saúde para a população. Não é o próprio projeto do governo Lula que se chama Agora Tem Especialista e que ao invés de investir na formação de mais especialistas para o SUS, foi lá na rede privada pedir para eles atenderem os pacientes SUS? Ora, tem uma falha nessa tática, né? Fortalece a rede privada com isenções de tributos e perdão de dívida, enquanto ele assume que não tem especialista, né? Porque agora tem. Mas enfim, não é sobre isso o episódio. É sobre o sofrimento e os abusos que os residentes vêm sofrendo. Se eu coloco como solução da crise da saúde a expansão das residências, tem uma coisa a mais aí que não pode ser ignorada. A violência diária, o abuso e a exploração que os residentes sofrem, levando até à morte de alguns. Você, residente que me ouve, sabe do que eu estou falando. E a gente vai encarar esse BO nesse episódio, para tentar conscientizar e sensibilizar os ouvintes do tamanho do problema. E já de cara eu quero falar uma coisa para você, residente que está sofrendo. Muitas vezes a gente acha que o sofrimento é só nosso, que isso é coisa da nossa cabeça. A gente olha ao redor e vê nossos colegas levando a vida, levando a residência aparentemente na boa e que você deveria conseguir também. A real é que está todo mundo passando por isso. Está todo mundo exausto, só contando as horas para a residência acabar. Mas como a gente olha para o lado e muita gente está só passando a aparência de que está tudo bem, a gente acaba fazendo o mesmo e se sentindo mal, acaba não procurando ajuda ou nem se abrindo para falar sobre isso. Mas você não está sozinho. Então vamos lá? Eu acho que a primeira coisa é entender como é que são esses abusos, essa violência. A carga horária talvez seja o problema mais óbvio, né? Eu lembro quando eu era residente na medicina de emergência, a medicina de emergência era uma coisa nova. Eu era da 4ª turma de medicina de emergência na minha faculdade. E foi interessante essa experiência porque a minha chefia tentava prezar pelo que manda a lei. 60 horas semanais e um plantão de 12 horas e descanso pós-plantão. Além disso, tinha a parte teórica obrigatória. Então, toda sexta-feira, à tarde, a gente era dispensado das atividades práticas e tinha o curso teórico. A emergência dava muito menos plantão do que o pessoal da clínica e da cirurgia. E eles também não tinham essa dispensa para ter curso teórico com regularidade. E a gente era mal visto por conta disso. Os residentes da clínica, os quais a gente tinha mais contato, eles comentavam com frequência sobre essa desigualdade. Alguns querendo que a gente trabalhasse mais, desse mais plantão, ou em outras palavras, compartilhasse com eles o sofrimento da carga horária extra abusiva. Eu digo extra abusiva porque 60 horas semanais para mim já é abusivo. Mas eu sempre pensava, por que ao invés de brigarmos para arrastar outros residentes para a lama, aumentando a carga horária deles, por que a gente não luta para que todas as residências tenham a carga horária respeitada como deve ser? Todo mundo tem que sofrer, é isso? A gente sabe, a residência em muitos lugares, talvez na maioria dos lugares, tem essa característica de não respeitar a lei. Cargas horárias abusivas que chegam a mais de 100 horas semanais, a depender da residência, são comuns. A gente ouve aqui e ali residentes que vão para casa 2, 3 vezes na semana, que dormem em casa só 2, 3 vezes na semana. E o pior, normalmente são residentes de áreas cirúrgicas que vão operar em pessoas e que o cansaço pode ser
desastroso. Parece que a lei não importa muito no mundo hospitalar e o residente que teimar em exigir o respeito da carga horária pode sofrer retaliação, ser visto como fraco ou até mesmo não interessado. E o tema das retaliações é algo importante, principalmente para as áreas cirúrgicas. Se você tenta exigir respeito, você pode ser retaliado com sobrecarga de trabalho burocrático e exclusão da atividade prática mais importante, os procedimentos cirúrgicos, as cirurgias em si. E como você vai se formar cirurgião sem ter operado? Além disso, vale destacar algo que é muito importante. É na residência que você faz contatos profissionais que vão se desenrolar nos seus primeiros empregos como especialista depois que você acabar a residência. Você entra em equipes cirúrgicas, equipes anestésicas, e se você é mal falado ou você não foi um residente exemplar, ou seja, que baixou a cabeça e engoliu muito sapo, você pode não entrar em equipes, não conseguir trabalhar na sua área, ou se conseguir vai ficar com os piores trabalhos. No caso dos residentes de acesso direto, ser um residente problemático, ou seja, um residente que exige respeito e dignidade, pode te atrapalhar a conseguir passar depois na prova e na entrevista para a subespecialidade. Então, muitas vezes, abaixar a cabeça e sofrer os abusos é basicamente calcular o risco-benefício da sua vida pós-residência. Mas a carga horária não é o único tipo de violência e de abuso que os residentes sofrem. Assédio sexual, assédio moral na frente dos pacientes, humilhações, racismo, LGBTfobia, tudo que tem na sociedade tem dentro de uma instituição hospitalar. Afinal de contas, o hospital não é um mundo apartado do nosso mundo. Estudos nacionais e internacionais mostram como mulheres são inferiorizadas e excluídas de algumas atividades, principalmente nas especialidades cirúrgicas. As visitas de enfermaria ou UTI exaustivas correm em alguns lugares repletas de humilhações. Residente que erra aquele mínimo detalhe de rodapé numa visita é esculachado. Isso sem falar na falta de preceptoria. Teoricamente, residência é uma atividade supervisionada. O residente é um especialista em formação, mas a gente sabe que tem muitos lugares por aí que o chefe some, não vai trabalhar no consultório particular quando devia estar no hospital escola ensinando. Mas quem está lá é o residente tocando serviço e o chefe está ganhando o salário lá. Afinal, o trabalho dele está sendo feito, só que por um residente. Existem muitos hospitais que o serviço de saúde é feito para funcionar dependendo do residente. Isso ficou escancarado no caso da Unicamp, quando os residentes de ortopedia pediram demissão coletiva. A situação lá está precária. Vários R1 de ortopedia tinham desistido, sobraram só 2 R1 e o trabalho não foi redistribuído entre os chefes. Caiu no colo das R1, que, como elas mesmas falaram em uma carta que se tornou pública, o trabalho ficou humanamente impossível. Como que você vai aprender fazendo sozinho o trabalho do seu chefe e dos residentes faltantes? Quando eu estava no internato, no primeiro estágio do internato, estourou uma greve de residentes. Foi um caos, porque diversos setores do hospital, quem sabia mexer no sistema e fazer basicamente tudo eram os residentes. Muitos chefes não sabiam mexer no sistema, apesar de estarem no hospital há anos. Aqui é algo que eu tenho que dar parabéns para a EBSER, pelo menos nesse sentido. Eu trabalhei no hospital universitário, na cidade de Lagarto e agora em São Carlos, e os residentes que eu tive contato têm a carga horária respeitada. Tem plantões limitados, tem dia de folga, tem curso teórico. Tem gente que reclama, trata isso como fraqueza, que os residentes vão ficar moles. Eu não vejo assim. É só tratando o residente como ser humano que ele vai conseguir desenvolver a sua humanidade. Se você trata o residente como bicho, você está incentivando ele a tratar outras pessoas como bicho também. Mas o problema dos serviços que são estruturados para depender do trabalho do residente se devem também à precarização do trabalho. Serviços públicos que têm residentes usam e abusam da carga horária do residente porque não tem dinheiro pelas políticas de corte de gastos para contratar mais ninguém. Fica com déficit crônico de pessoal que é coberto pelos residentes. Existem serviços particulares que inclusive tentam abrir residências para ter uma mão de obra mais barata. Mas um dos abusos que mais me choca, e eu descobri há alguns anos, é o abuso econômico, o assédio econômico. Vocês acreditam nisso? Ouvi falar de lugares que obrigam a R1 a pagar pela Coca-Cola do frigobar.
pelo café e pela TV a cabo do conforto médico. Eu ouvi isso, eu estava na residência ainda, eu espero que isso já tenha acabado. Falando de tudo isso, eu consigo imaginar algum médico velho hipotético, vamos chamar o velho metafórico, falando as seguintes frases lacradoras: sempre foi assim, eu também passei por isso, na minha época era pior, ou até pior, deixa de ser frouxo. Pois é, esse é um dos problemas da perpetuação do assédio. Não é porque uma coisa sempre foi do jeito que ela precisa continuar assim, né? Se fosse assim, a gente ainda estava na escravidão. Afinal de contas, sempre foi assim, né? Inclusive, eu acho que os rastros da escravidão explicam um pouco a nossa relação com o trabalho e como a gente se permite abusar e assediar aquele que a gente vê como inferior quando a gente está falando de trabalho. Não é à toa que já ouvi gente se referindo aos R1 como escravinhos. Pois é, né? Mas essa é uma grande questão. Como você vai combater o abuso e o assédio quando a pessoa que é a sua chefia é reprodutora desses padrões de violência? É difícil, né? E aí, mais além, como você vai denunciar quando as pessoas para quem você denuncia são essas próprias pessoas que têm essa ideia, que reproduzem essas ideias de assédio? E mais além ainda, quando essas ideias de que tem que sofrer mesmo, que é para ser difícil, que só mar bravo que faz bom marinheiro, quando essas ideias tortas conquistam até os próprios residentes, que aí esses residentes passam a olhar os próprios colegas como fracos. Tem um autor carioca chamado Luiz Antônio Simas, que certa vez ele disse algo do tipo: as instituições servem para validar os comportamentos individuais. Ou seja, uma instituição, como a medicina em um aspecto mais geral, um hospital ou uma instituição de ensino em um aspecto mais específico, ela é feita de indivíduos. Esses indivíduos cresceram e aprenderam a se comportar de uma certa maneira, de uma certa forma. Como esses indivíduos que ocupam as posições de chefia são mais velhos e cresceram em épocas em que a violência era mais aceita como parte do aprendizado, eles ainda perpetuam essa lógica. E a gente não pode achar que é só fazer um curso sobre assédio moral EAD de 2 horas que o problema está resolvido, né? E a gente também não pode achar que com o tempo essas lideranças vão sendo substituídas por gente mais, digamos, progressista. Normalmente as instituições tendem a validar o comportamento daqueles que mais se assemelham ao que já estão na liderança, porque quem tem o poder de validar esse comportamento é quem já está na liderança. Imagina só, você contra assédio, lutando por dignidade na residência, você vai se colocar num meio cheio de gente que pensa o oposto de você? É mais fácil deixar quieto, e aí esses espaços vão sendo ocupados por quem pensa igual, e o assédio se perpetua. É uma luta árdua, é mais fácil se frustrar, pensar que a residência vai acabar um dia e tentar ver quais vão ser aquelas sequelas de saúde mental que você vai ter que lidar. Isso se você não desistir. Mas o ponto é complexo a questão de denunciar os abusos, porque muitas vezes quem está na posição de receber a denúncia também é um assediador ou tem boas relações com assediadores, ou mesmo não vê a situação que foi retratada como assédio como um verdadeiro assédio. Foi só uma brincadeirinha, uma bobeira. Você que não entendeu fulano, ele não faz isso na maldade. Ou o famoso quem me conhece sabe. Também tem uma ideia meio torta que eu queria falar aqui. A gente ouve muito falar que medicina é por amor, que medicina é um sacerdócio. E eu já falei algumas vezes nesse podcast que eu não concordo com isso. Medicina é um trabalho como qualquer outro. E sendo um trabalho, está sujeito a um monte de precarização que tem ocorrido. A verdade é que, por vários fatores ideológicos e culturais, a gente tende a ver o sacrifício como algo belo, algo divino. Afinal de contas, na nossa sociedade cristã, Jesus se sacrificou por todos nós, não é mesmo? Então, não é muito doido imaginar que todo esse sofrimento na residência possa ser encarado como um sacrifício. A gente acaba pensando, eu estou sofrendo aqui, mas é porque lá na frente vai melhorar. Afinal de contas, a gente é ensinado em diversos aspectos da nossa vida
de que o sacrifício aqui vai ser recompensado lá na frente, seja nessa vida ou no pós-vida. O problema é que a recompensa desse sacrifício pode ser uma depressão, uma ansiedade, uma hipertensão, um infarto, uma ideação ou até mesmo uma tentativa bem-sucedida de abreviar a própria vida. A gente tem que parar de embelezar sacrifício. A gente tem que parar de endeusar a resiliência. Ninguém precisa se sacrificar o tempo todo e ninguém precisa ser resiliente o tempo todo. A gente precisa ser tratado com dignidade, ser visto como seres humanos. E eu falo isso sério. Quem aqui nunca ouviu aquela infame frase de que residente nem é gente? Se nem é gente, então foda-se, não tem direitos, não precisa de respeito. Sabe quem que também não era tratado como gente? Escravizados. Estou falando que a gente ainda não superou esse período da nossa história e ainda tem que ouvir aquela frase: se você não aguenta, talvez essa especialidade não seja para você. É triste, minha gente. Isso tudo me faz pensar em que tipo de médico a gente está formando. Um médico sequelado mentalmente de abusos, um médico que vai perdendo a empatia depois de anos não sendo tratado como ser humano. Como que esse médico, que é tratado na base de assédio por 2, 3, 4, às vezes 6 anos de residência, vai ser um médico humano? Da mesma forma que não é um curso EAD de 2 horas de assédio moral que vai acabar com assédio moral, não são aulas de ética médica que vão resolver o problema. Eu digo, na moral mesmo, na posição de preceptor, a melhor coisa que a gente pode fazer é dar o exemplo. O exemplo de médico que a gente quer que o residente seja tem que partir da gente. Se a gente não consegue ser esse exemplo, a gente tem que parar e repensar. E aí, eu quero falar de um problemão. O sonho da residência. É foda desistir da residência, mano. Eu tenho um colega que desistiu de neurocirurgia e foi uma atitude extremamente corajosa. Na moral mesmo. Pensa só, você rala para passar em medicina, depois rala para terminar a faculdade, depois rala para passar na residência, para começar a sofrer assédio, não ver mais a luz do sol, chegar no hospital antes do sol nascer, ir embora depois do sol já ter se posto, paga aluguel para nem dormir em casa. E aí você pensa: mas o meu sonho é ser dermatologista, neurocirurgião, cirurgião cardíaco, qualquer coisa. Será que eu vou desistir? Será que eu saio da residência, fico com uma fama, tento estudar para passar na residência em outro lugar? Será que no outro lugar eu não vou passar pelos mesmos problemas? Será que vale a pena largar? Será que não é melhor eu aguentar calado 1, 2, 3, 5 anos? Afinal, isso aqui era meu sonho. Como que eu vou largar? É foda desistir. E pior ainda, frente a toda a possibilidade de represália e sanção que o residente pode sofrer se ele tentar lutar por dignidade, se ele denunciar e não der em nada, só dá brecha para mais humilhação. Será que vale a pena lutar? Quantas histórias de residentes que denunciaram e que a residência melhorou, que todos os problemas foram resolvidos? Quantas histórias dessa você conhece? A gente conhece muito mais histórias de que não deu em nada. E aí é mais fácil não lutar. Afinal de contas, você é residente hoje e amanhã você não vai ser mais. E aí não é problema seu. Mas eu te pergunto, para você médico que já terminou a residência, será que não é problema seu? Será que aqueles assédios, aqueles abusos não deixaram nenhuma marca? Será que você não carrega nenhum peso dessa época que podia ter sido evitado? E aí a gente vai deixando de lado essa luta e esperando que o próximo seja menos pior. Ou não, ou você pode ser do grupo de gente babaca e achar que porque você sofreu, o outro tem que sofrer também. De qualquer forma, a luta acaba não indo para frente. E aí alguém tem que levar essa luta para frente, né? Já pensou se os residentes se juntassem e formassem uma associação nacional, assim, de médicos residentes? Bem, a Associação Nacional dos Médicos Residentes, a ANMR, existe para isso, para lutar pelos residentes. Mas, por mais triste que seja a realidade, a ANMR não tem feito um trabalho voltado para combater o assédio. Apesar de darem uma ou outra entrevista ali e aqui falando sobre o tema e tendo dados sobre o tema, propostas concretas mesmo, que é bom, que dão resultado,
Não tem muito não, e é compreensível. O tema do assédio ainda tem muito preconceito em cima. Não é uma unanimidade, inclusive, entre os residentes. Tem residente que acha que está certo os abusos sofridos, que tem que ter sacrifício e que tem que sofrer e que sempre foi assim. Comprar essa briga é comprar uma briga com as residências e com os chefes de residências. Inclusive, quem faz parte da ANMR é residente e pode ter atrito com os próprios chefes das residências, né? Os próprios chefes dos membros da ANMR. Se você der uma passada no Instagram da ANMR, você vai ver as lutas que eles encampam, principalmente lutas sobre auxílio moradia e aumento do valor da bolsa de residência. Isso é mais fácil de defender. Isso é unanimidade entre os residentes. Todo mundo sai mais feliz com mais dinheiro no bolso. E isso tem apelo popular e ganho político. Tem muito político que ganha também defendendo isso. E fora isso, a NMR não mostra muito mais no Insta. Você encontra apoio ao projeto da OAB Médica, né, o exame de proficiência, que eu sou contra e eu já expliquei aqui em outro episódio do canal por que eu sou contra. E você encontra várias postagens sobre auxílio moradia e coisas relacionadas a dinheiro. E é isso. O assunto do assédio, das altas taxas de desistência, das consequências de saúde mental, das tentativas de autoextermínio dos residentes, uma pauta que todo residente passa na pele todo dia, a sobrecarga, o abuso, o assédio, a falta de preceptoria, isso não tem muito foco. E como eu disse, eu até entendo, é uma pauta delicada de se tratar. Mas eu não tô aqui só para reclamar. Você já reparou que eu nunca só reclamo? Eu sempre tento dar uma solução. Eu odeio gente que só reclama. Reclamar é gostoso, é fácil. Mas quando a gente tenta propor uma solução, a gente faz um exercício de pensar caminhos, de pensar saídas. E é através das soluções que as pessoas propõem que a gente consegue entender melhor como ela pensa, conhecer melhor a pessoa. E aqui eu vejo dois caminhos. Primeiro, como vocês que me ouvem já devem estar cansados de saber, o problema é sempre econômico. Tem que acabar com política de corte de gasto, tem que expandir concurso público, aumentar as contratações de hospitais e escolas, assim a gente aumenta o número de médicos assistentes e preceptores e diminui a sobrecarga de trabalho em cima do residente. Os serviços que são feitos para depender de médicos residentes têm que ser trabalhados para mudar esse cenário e ter um corpo clínico decente em números para que o residente possa realmente aprender. Segundo, nesse mesmo aspecto, tem que aumentar a vaga de residência, principalmente na rede pública. Quanto mais residente, não só se divide melhor o trabalho, como os residentes ganham força, podendo se articular melhor e demandar melhorias. Por fim, eu acredito que é obrigação da ANMR puxar fóruns regionais e nacionais para discutir o tema do assédio nas residências e os abusos sofridos pelos residentes. Mapear, quantificar e qualificar o problema, debater propostas entre os residentes e levar as demandas para a Comissão Nacional de Residência Médica, para o CFM, para o MEC, para o Ministério da Saúde, fazer pesquisa sobre a situação das residências e, através desses dados, poder traçar planos de ação sólidos para combater o assédio, a exploração, a humilhação e uma luta por dignidade ao ser humano que é o residente. Dá trabalho? Dá. É impossível? Não. Mas se ninguém se mexer e ficar só reclamando, é isso. O problema se perpetua. E você e muitos outros médicos vão seguir sofrendo as consequências dos abusos, com sequelas principalmente de saúde mental. E às vezes até o fim da sua vida, como a gente já tem relatos de que aconteceram. Não vamos deixar que o sonho de milhares de residentes, que é se formar especialista, seja manchado por anos de abuso. Residentes, vocês têm que entender que vocês não estão sozinhos. Se articulem e cobrem as instituições responsáveis. Façam pressão e façam valer a pena. Pensem que é o futuro de vocês. É isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, você já sabe, compartilha com quem você gosta. Se você não gostou, compartilha com quem você não gosta. O importante é compartilhar. E é sério, esse episódio eu fiz pensando em você, residente, que está aí sofrendo, pensando em todos os meus colegas de residência que eu já vi sofrendo e até os sofrimentos pelos quais eu passei. Fale com seu colega residente, fale com quem está do seu lado, compartilhe esse sofrimento, não sofra sozinho.
porque é nesse compartilhamento que a gente consegue pensar em se organizar. É isso, eu fico por aqui e até a próxima.